muito bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a mais um episódio do Dime Podcast dos Estudos Bíblicos. Meu nome é Gabriel Duarte e hoje a gente vai falar do nosso 7º livro. Só recapitulando, nós não estamos seguindo através de uma linearidade os livros do Velho Testamento. A gente está seguindo uma ordem que eu achei de um padre católico no site da Canção Nova. Eu achei relevante seguir aquela ordem e é isso aí. O nosso 7º livro, inclusive, é Josué. E assim, eu vou dividir o Josué em parte 1 e parte 2, porque ele é, assim, ele não é tão grande, ele tem 24 capítulos, ele é médio. Mas para o episódio não ficar tão grande, não ficar tão sobrecarregado, tão denso, eu não quero ficar mais fazendo episódio de meia hora, eu prefiro dividir os episódios e fazer com calma. Até porque, de todo jeito tem um monte de livro pra gente ler, né? E é isso aí, não tem problema. A gente vai soltando o conteúdo um pouco mais devagar, mas a gente vai priorizando a qualidade. Então, eu gostaria de ler para os senhores a introdução dos editores da Bíblia Edição Pastoral, que, assim, a introdução deles dá um panorama muito interessante do que a gente vai tratar dali para frente. E como as palavras já foram selecionadas com extrema habilidade, né? Não tem necessidade aí de eu estar montando um novo resumo. Eu posso simplesmente tecer, né, comentários que sejam relevantes a nível de interpretação, mas não necessariamente a nível de releitura, de observação ou qualquer coisa do tipo, ok? Então, vou ler aqui a introdução para vocês. Vamos lá. Introdução. O esforço empreendido pelas tribos israelitas na conquista e ocupação das terras é o tema principal do livro de Josué. Até chegar à sua redação final, antigos relatos nascidos em ambiente de família, de trabalhadores do campo, de sábios atuantes na corte do rei e dos sacerdotes em seus diversos santuários, sofreram um longo processo de contar e recontar, escrever e reescrever fatos da história de Israel e dos povos circunvizinhos. A primeira tentativa de reunir essa antiga tradição histórica, na maioria vindas dos reinos do norte, destruídos pela Guerra de 722 a.C., aconteceu durante a reforma empreendida pelo rei Josias, 640 a 609 a.C., com base na solene promulgação do livro do Deuterônimo, na época entendido como Livro da Lei, e encontrado na casa de Javé. Essa reforma consistiu, segundo a divisão dos grupos dirigentes e proprietários de terras instalados na cidade de Jerusalém, em realizar os desejos de um Deus chamado Javé, venerado por Israel. Tal reforma desencadeou mudanças na vida religiosa e social, entre elas a centralização do culto em Jerusalém, a destruição dos santuários em lugares altos, a perseguição e morte dos sacerdotes ligados a divindades estrangeiras e a proibição de imagens e de culto aos deuses familiares, destacando-se a oficialização da Páscoa como festa nacional celebrada na capital Jerusalém. As inúmeras guerras narradas no livro de Josué devem ser compreendidas a partir do projeto de Josias, que deseja integrar o Reino do Sul e o território do antigo Reino do Norte numa unidade política, Israel, em torno de uma única divindade, Javé, e sob só um comandante, descendente davídico. Tudo para legitimar essas novas fronteiras. À primeira vista, as guerras de Javé assustam. Afinal, nunca houve e não existirá nenhuma ação bélica, invasora, conquistadora e destruidora que seja aprovada por Deus. Os leitores deparam, isto sim, com relatos fictícios que visam animar, integrar e determinar as ações expansionistas e controladoras da reforma deuteronomista
realizada por Josias. Bom exemplo dessa história narrada para exaltar Javé, o Deus de Israel, e o povo residente em Judá pode ser verificado na época em que os hebreus começam a ocupar as terras da região. Em meados do século 8 a.C., as grandes cidades e estados cananéias já não existem. Jericó, outrora, pertencente aos cananeus, por exemplo, não passava de um monte de ruínas. Seu esplendor tinha desaparecido fazia mais de 2 séculos. As vitórias surpreendentes diante do forte inimigo, que se vê incapaz de vencer um exército pequeno e despreparado que luta em nome de Javé, justificam os esforços na ocupação e expansão das fronteiras durante o governo do rei Josias. Israel não tem nada a temer porque Javé luta em seu favor. Eis os brados que encorajam e legitimam a monarquia sediada em Jerusalém. Todo o conteúdo do livro de Josué só recebe sua forma definitiva na volta do exílio babilônico, que foi de 597 a 536 a.C. Em meados do ano 400 a.C., época da redação final, o controle exclusivo do templo e da cidade de Jerusalém estava em mãos dos sacerdotes. Estes, por meio de um governo pautado pela teocracia, e aqui nota do editor, no caso o editor sou eu, teocracia é um governo que gira em torno de Deus. Então é um governo controlado pela igreja, pelos sacerdotes, pelos representantes de Deus. É um governo que tem uma fé que fundamenta as regras daquele povo, né? Voltando então ao nosso texto. Este, por meio de um governo pautado pela teocracia, buscam sustentar os ideais de um povo escolhido e protegido por Javé, agora compreendido como Deus único. Na ocasião, impulsionados a seguir fielmente os estatutos apresentados por Javé, esses sacerdotes recolhem e organizam tradições de sábios, deuteronomistas escritos no ambiente da reconstrução do templo, em meio a uma sociedade que vive sob o sistema templo-estado, que é a questão da teocracia, né? O livro pode ser dividido em 5 partes: identificação do território e conquistas, distribuição das terras entre as tribos, segundo a necessidade de cada uma, retorno das tribos e solidificação da aliança entre as 12 tribos, e discurso de despedida feito por Josué, Assembleia de Siquém. Então, aqui acaba a nossa introdução e eu vou começar a falar sobre a história que é narrada aqui no livro de Josué. Bom, como são narradas vários conflitos, várias guerras, eu gosto sempre de pegar e destacar algumas mensagens mais pontuais, mais específicas, para poder fazer jus aos entendimentos, né? Basicamente, a gente está procurando o que realmente vale a pena ser salvo de mensagem aqui dentro. Porque mesmo que os textos sagrados eles sejam encobertos de uma poeira política, principalmente, a gente ainda tem o texto sagrado ali embaixo. É como se a gente tivesse que limpar essa camada de poeira para poder deixar o que realmente vale a pena ser dito. Até porque, como são textos muito antigos, são textos que remontam a uma época muito esquecida já, não tem como a gente conferir, né? E assim, a gente tem que partir da ideia, né, da questão do misticismo em si como um todo, como uma pauta interpretativa. Porque você assumir que Deus falava com as pessoas diretamente naquela época e agora não fala mais, simplesmente não faz sentido, né? E assim, eu tava até conversando outro dia com um amigo meu sobre isso, e eu falei assim, cara, se Deus chega em você e fala uma coisa, sim, vamos supor, Deus chega em você e fala assim, não come abacate, por que você vai desobedecer Deus? Tipo assim, não faz nenhuma lógica você ir contra o que está sendo dito. Se realmente você sabe que aquele lá é Deus, você sabe que ele é onipotente, onipresente e onisciente, você vai teimar com ele? Na moral, nem faz sentido. Então, a gente tem que entender que quando fala sobre a questão dos castigos que vêm de Deus,
Deus não tinha uma comunicação direta com as pessoas. É colocado de uma forma, não é fictícia, mas de uma forma lúdica. Isso, e essa é a palavra. Para poder ensinar aquilo que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. E aqui eu vou narrar algumas passagens que faz isso e que está tentando demonstrar o que é e o que não é para ser feito em relação a Deus, ao templo, aos sacerdotes, coisas boas quanto coisas negativas. Porque, olha, eu sinceramente não tenho problema nenhum em falar sobre as imperfeições que tem nas palavras em si, né? Porque palavra suja. A partir do momento que uma palavra sai da minha boca ou uma palavra é escrita, ela já não assume mais o mesmo caráter que ela tinha antes. Então, eu posso falar de forma completamente contraditória, dependendo com quem que eu tô falando e qual que é a minha motivação, porque é tudo uma questão de contexto. Por isso que não dá para você colocar em termos gerais e absolutos o que tem que ser feito, o que tem que ser sentido, o que tem que ser dito. Senão isso acabaria com a questão da nossa individualidade, né? Porque a gente tem a nossa própria interpretação. A gente tem que seguir o caminho que foi definido para a gente seguir. E aí sim, aceitando o caminho que a gente tem que seguir, a gente consegue fazer esse abandono e conseguir chegar em Deus. A primeira história de Josué que eu gostaria de narrar para vocês é que Josué manda dois espiões, né, para poder estar olhando as terras de Jericó. E aí eles ficam na casa de uma prostituta chamada Raabe. E aí essa prostituta fala que sabe que eles são do povo de Israel, que sabe do poder que Javé tem e que não vai ir de contra o que eles estão fazendo, né? E assim, quando dois homens chegam, soldados de Jericó, chegam até lá e falam: a gente ficou sabendo que tinham dois soldados aqui. Ela diz que eles não estavam mais lá, que eles tinham fugido. Na verdade, eles ainda estavam lá, ela esconde eles. E aí, como ela escondeu eles dos soldados e ajudou eles a escaparem, ela faz um pacto com eles. E aí, o pacto que ela faz é o seguinte: esse aqui é uma frase da própria Raabe, a prostituta. Abre aspas. E agora, jurem-me por Javé, pois tive compaixão de vocês, e vocês também deverão ter compaixão da casa de meu pai. E vocês vão me dar um sinal verdadeiro de que vocês deixarão viver meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, assim como tudo que pertence a eles, e ainda preservarão da morte as nossas vidas. Os homens disseram a ela: que nossa vida seja entregue no lugar da sua vida, se você não denunciar nossa missão. E quando Javé nos der esta terra, vamos usar de misericórdia e lealdade para com você. Então, quando eles invadem Jericó, né, a gente vai chegar nessa parte agora, mas quando eles invadem Jericó, eles não atacam a casa da prostituta, que deixa um laço vermelho na porta da casa dela. Então eles meio que combinaram com ela que para ela amarrar esse laço na porta da casa dela, e seria o sinal de onde os soldados não deveriam entrar. E assim foi feito, inclusive. O resto da cidade, todo mundo morreu. Eles fazem questão de falar que eles mataram todo mundo: homem, mulher, criança, animal, matou tudo. Saiu só matando mesmo. Bem da hora, né? O Velho Testamento é sangrento pra caramba. Então, o que eu gostaria de tirar dessa história? Por mais horrível que seja o nosso cenário, a gente consegue observar que o combinado não sai caro. E esse é justamente um dos ensinamentos profundos que está aqui, incluso nos textos sagrados. Se a sua palavra não vale, o que sobra de você? Nada. O povo de Israel, ele fazia as atrocidades deles, e a gente pode até passar um paninho aqui, porque tempos antigos era tudo meio violento mesmo, não tinha muito essa de
de compaixão, de aceitar estrangeiros, de entender que dá para compartilhar a terra com todo mundo, sabe? Até hoje a gente ainda tem muito disso, imagina naquela época. Agora tá melhor, mas a gente ainda tem muito disso, né? Aí exemplo da guerra que está acontecendo agora, que teve uma comoção enorme pelos refugiados da Ucrânia, que nunca tiveram pelos refugiados da África, porque os refugiados da Ucrânia são brancos. Ponto. Não estou dizendo que os refugiados não sejam dignos de pena. Claro que são. Todos são. Mas esse é o ponto que eu estou tentando ressaltar aqui. Todos são brancos e pretos. E amarelo e azul e qualquer um que seja. De qualquer país. De qualquer lugar. Né? O combinado não sai caro nem com uma prostituta. Então, tudo que você combina, tudo que você fala, tudo que você promete, você cumpre. Você não é obrigado a prometer nada, mas o que você promete, você cumpra. Então por que você prometeu? Entende? Qual que é o sentido de você prometer se você não vai cumprir? E se você sabe que você não vai dar conta de cumprir, então por que você prometeu? Você tem que entender que não é uma questão do compromisso em si. Você não tem que burlar a questão do compromisso em si. Porque, não dei conta, não consegui, não sei o que. É uma lógica de você ter as condições para poder cumprir a sua promessa. Tanto que os soldados dizem assim, olha, se por acaso alguém da sua família não estiver dentro da sua casa na hora que a gente invadir Jericó, vai morrer. E a gente não vai ter culpa nenhuma disso. Tem que estar dentro da sua casa, você entendeu? Aí a prostituta diz, entendi. Então, vamos supor que alguém da família dela não tivesse entrado para dentro da casa e acabasse morrendo. Eles não teriam descumprido com a palavra deles. Então, toda promessa existem condições. E aí é onde entra a questão dos termos. Quais são os termos que você colocou para você? E se você coloca termos e faz promessas, você tem que colocar de um jeito que você sabe que você vai ser capaz de cumprir. Você tem que ser honesto com você e com a outra pessoa também. A segunda parte do Josué que eu gostaria de comentar, a segunda passagem que eu gostaria de comentar, é sobre os portões de Jericó, as muralhas de Jericó, né? Pode ser colocado, às vezes é colocado como portões, às vezes é colocado como muralhas, mas geralmente é mais falado como muralhas, né? E eu vou ler aqui o comecinho do capítulo 6. Ora, Jericó estava fechada, estava bloqueada por causa dos filhos de Israel. Ninguém podia entrar nem sair. Javé disse a Josué: Veja, dei em suas mãos Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Você com todos os homens de guerra vão cercar a cidade. Cerquem a cidade uma vez. Assim você vai fazer durante 6 dias. 7 sacerdotes vão levar 7 trombetas de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, cerquem a cidade por 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. E quando ouvirem um toque prolongado da trombeta de chifre de carneiro, acontecerá que todo o povo vai dar um grande grito de guerra, o muro da cidade vai desmoronar e o povo vai atacar, cada um do seu lugar. Então veja como ele bate na tecla do 7. São 7 sacerdotes que vão levar 7 trombetas, que no 7º dia vai cercar a cidade por 7 vezes. E o que significa a questão do número 7? O simbolismo do 7 quer dizer totalidade, quer dizer o divino em si, né? Deus criou o mundo em 7 dias. A gente tem 7 notas musicais. Então, o 7 ele vem nesse sentido de completude. O completo é o 7. E como o 7 é colocado aqui de uma forma muito explícita, a gente tem que entender essa história, obviamente, não de um jeito literal. É claro que os caras não cercaram a muralha de uma cidade e gritaram e a muralha caiu, né? Pelo amor de Deus, é impossível isso. É uma questão de a gente entender que tudo que podia ser feito foi feito, um dia de cada vez, respeitando a ordem e o progresso da evolução, né? É muito legal você tentar pensar de uma perspectiva
mais pragmática da aplicação das histórias em si. E aí entra a questão de ser uma história lúdica. A intenção dela é ensinar, não é doutrinar. Quer dizer, é dogma, né? É para dogmatizar, mas esse é o objetivo dos sacerdotes. Eu não sou um sacerdote. Eu tô aqui para trazer a mensagem limpa. Eu tô limpando a poeira. Eu tiro a poeira que tá em cima. Eu tô tentando mostrar a essência para vocês. Se vocês têm persistência, se vocês têm capacidade de seguir em frente e insistir, vocês conseguem chegar onde vocês querem. E não tem muito mistério. Sempre vão ter batalhas que vocês terão que travar e vocês sempre vão ter que respeitar a ordem e o processo de vocês evoluírem para vocês conseguirem alcançar os objetivos que você tem, mesmo que seja derrubar os muros de Jericó, que era uma cidade totalmente protegida, né? E assim, para quem gosta de guerras medievais, estratégia militar, uma cidade murada é bem mais difícil de você conseguir invadir mesmo com cerco, porque quem tá lá dentro tem cobertura e te ataca de dentro para fora, né? Então, senhoras e senhores, a gente encerra aqui a nossa parte 1 do livro de Josué. Eu agradeço imensamente a sua audiência, fico feliz demais de você ter chegado até o final do nosso episódio. Curte aí, deixa seu comentário, fala pra mim o que você achou. Segue a gente lá no Instagram, @DinePodcast. Chama a gente lá no direct, a gente sempre responde todo mundo. E eu realmente espero do fundo do meu coração que as mensagens sagradas, mesmo encobertas de poeira, possa tocar o seu coração. Fica com Deus, uma ótima semana para vocês e um beijão. A gente se vê aí no nosso próximo episódio.